Om Amen Hum. Comemorando-se hoje, 7 de fevereiro de 2023, os 545 anos de nascimento de Thomas More, hoje Santo Tomás More, canonizado pela Igreja em 1935, nos 400 anos da sua morte, mas como mártir da consciência, como mártir de um pensamento livre, resolvemos homenageá-lo e homenagear também os morianos e utopianos ao longo dos séculos, dos quais destacarei Fernando de Melo Moser, que não conheci pessoalmente, embora tenha conhecido e conheça a sua filha Joana de Melo Moser e as suas filhas. Uma boa amizade. E outros morianos importantes, Germain Mercador, com quem me correspondi, através do professor Pina Martins, José Vitorino Pina Martins, esse sim, um grande devoto de Thomas More, e que com o padre Aires Augusto Nascimento, que também conheço, também um bom amigo, e muito amigo também de Pina Martins, realizou uma tradução pela primeira vez em português diretamente do latim e não como as que existiam antes, editadas pela editora Guimarães e por outras editoras que eram feitas a partir do francês, enriquecida com bastantes notas, com um prefácio e introdução de Pina Martins. Essa é uma obra que ficará para sempre. Este artigo que eu vou ler hoje é um artigo do professor Fernando de Melo Moser, histórico, espiritual, religioso, simples, e que poderá tocar algumas pessoas e servirá para introduzir um pouco a vibração tanto de Fernando de Melo Moser como de Thomas More nestes 545 aniversário de Thomas More, que onde quer que ele esteja nos possa inspirar. Esta imagem é a da pintura de Hans Holbein e é retirada de um livro que Thomas More et la crise de la pensée européenne, d'André Prévost, um dos bons especialistas de Thomas More. Vamos ler então o artigo. A cerca de uma década da distância do 5º centenário de seu nascimento, Thomas More, merecida a adaptação cinematográfica da peça de Robert Bolt, A Man for All Seasons, deixou de ser uma figura admirada e estudada por um número restrito de devotos espalhados por vários países e adquiriu quase repentinamente uma popularidade inesperada. Para aqueles que há muito se debruçavam sobre a vida e obra do autor da Utopia, apenas podia causar estranheza o facto deste vulto excepcional não ser mais conhecido, atendendo não só à invulgar craveira da sua extraordinária simpatia e, sobretudo, à sua flagrante atualidade. Muita gente ignora a proveniência do título que Robert Bolt deu à sua peça, literalmente, um homem para todas as estações do ano. Entre nós, transformado tanto na versão cinematográfica como numa tradução impressa, nota, rodapé, Robert Bolt, Um Homem para a Eternidade, tradução de Maria Fernanda Brito e Robin Kirkpatrick, Porto, 1967. Foi traduzida com o título Um Homem para a Eternidade e não Um Homem para Todas as Estações do Ano. Este título convém, sem dúvida, à história de um homem que soube atravessar uma existência terrena sob diversos aspectos, atraente e de perfeita realização humana, com os olhos postos no além, com letra grande. Mas é pouco fiel à perspectiva do dramaturgo, mais interessado no homem que no cristão,
e deixa de aludir àquela variedade característica da pessoa de Thomas More, que se tornou proverbial no seu tempo. A expressão que Robert Bolt aproveitou era já idiomática quando Robert Whittington dela serviu no trecho cuja tradução se segue. E é um texto que a nota de rodapé nos explica. Saiu em 1520 em Londres, numa obra chamada Vulgária. E diz-nos Fernando Melo Moser, muita luz e amor para ele e para todos estes. Whittington dá versões latinas e revela-se tradutor idiomático competente. Em latim, a frase final é Vir omnium orarum. As edições da peça de Bolt, Londres, 1960 e 63, citam o texto inglês de Whittington, comentando que foi metido na tradução portuguesa referida na nota anterior. Thomas More é um homem de espírito admirável e singular erudição. É um homem de muitas virtudes raras. 3 pontinhos entre parênteses. Como não conheço outro. Pois onde está o homem? 3 pontinhos entre as aspas. De igual benignidade, modéstia e afabilidade. Parênteses. 3 pontinhos entre parênteses. De igual. Pois onde está um homem de igual benignidade, modéstia e afabilidade? E consoante o tempo exige, excelente na alegria e nos receios e outras vezes de profunda gratividade, o que se poderia chamar um homem para qualquer tempo, um homem para qualquer hora, para qualquer situação e tempo. Estas palavras foram escritas em 1520, quando a reputação do futuro chanceler do rei Henrique VIII estava já solidamente estabelecida, mas antes do apogeu da sua vida pública e do início da grande luta que teve de travar pela integridade da sua consciência. Integridade da sua consciência. Manter a integridade, manter a pureza, manter a verticalidade da sua consciência, comentaremos nós, uma tarefa bem difícil e bem importante. Esta autoconsciência da religação com a nossa essência, com a nossa missão e com o além ao mundo espiritual, como Fernando Melo Moser referiu. Continuemos. O caráter que se mostrava jovial e sincero, aberto e firme no bom tempo, suportou provas de incalculável dureza para a sua sensibilidade, sujeito a pressões psicológicas angustiantes. Confirmou-se assim nos dias atormentados que precederam e corresponderam ao cativeiro, que Thomas More era, num sentido ainda mais profundo, um homem para qualquer tempo. Mas se a expressão é válida quanto à sua vida e à sua coerência, não é menos quanto ao seu exemplo, particularmente atual, de novo, nos dias em que vivemos. E aqui está de novo, comento eu, a actualidade de Thomas More e da sua busca de verdade e de coragem em viver e afirmar a verdade face a tantas pressões dos meios de comunicação ou dos governos ou de organizações para distorcerem a verdade e para manipularem as pessoas. Continuemos. Muito haveria que dizer relativamente à modernidade de Thomas More como humanista, pensador e escritor, e não só com referência à utopia, a sua obra de maior projeção, que tanto interessa ao estudioso da história da cultura, como ao das teorias políticas, ao historiador do humanismo, como ao das doutrinas sociais. Também poderia demonstrar-se a modernidade da atitude do escritor através de algumas das suas obras em língua inglesa. Apesar de ser incontestável a afirmação de C. C. Lewis de que More, o autor, foi quase tanto um mártir pela sua religião como
como mora o homem, pois gastou o que poderiam ter sido os melhores anos da sua vida literária em tarefas que exigiam talentos que lhe faltavam e concediam escassa realização aos talentos que ele possuía. É bem possível que não tivesse sido um sacrifício fácil. Isto é uma citação de C.S. Lewis, English Literature in the 16th Century, Excluding Drama, Oxford, 1954, página 176. Na verdade, Thomas More, espírito ávido de reformas, mas na fidelidade à ortodoxia, perdeu a sua autonomia como escritor ao ser arrastado para a polémica religiosa na qual se empenhou com elevada noção do seu dever perante as circunstâncias. A entrada em Inglaterra da tradução do Novo Testamento, a autoria de William Tyndale, realizada sob inspiração e seguindo interpretações luteranas. E assim foi, de facto. Thomas More entrou em polémica, em controvérsia com Tyndale, tal como Erasmo teve que entrar em relação a Lutero, e em especial quando foi muito instado pelo Papa para atacar o reformador alemão, que se estava a tornar demasiado perigoso e violento. E Erasmo, ao fim de algum tempo, resolveu atacar Lutero num terreno que ele considerava acima das pequenas controvérsias de hábitos eclesiásticos ou de aspectos político-religiosos, e cingiu-se à defesa do livre-arbítrio contra o luteranismo à nascença que Erasmo criticava. O ser humano é livre, não está predestinada a sua vida, não há um fatalismo, não é uma fé absoluta ou cega na palavra dos Evangelhos, tanto mais que Erasmo tinha mesmo realizado e recebeu a aprovação do Papa Leão X, um sábio, uma versão nova da tradução do Novo Testamento, de acordo com a colação de vários manuscritos, que ele intitulou mesmo um novo instrumento, e na qual corrigiu em muitas partes a versão da Vulgata, pondo em causa alguns aspectos até algo doutrinários, mostrando, por exemplo, que a noção de Espírito Santo não era utilizada ainda como depois se tornou, e desenvolvendo também uma valorização de um espírito, de uma hermenêutica científica e filológica que aprendera com Lorenzo Valla e que veio a desenvolver-se depois ao longo dos séculos, até chegarmos aos nossos dias, em que se podem ver com mais exatidão as sucessivas transformações dos textos e imaginar-se o que terá sido o manuscrito original, o tal quella, a tal fonte, de onde brotaram depois tanto os evangelhos canónicos como, sobretudo, o Evangelho de Tomé, e onde teriam estado registadas as palavras de Jesus. Ora, voltemos ao texto de Fernando Melo Moser sobre Thomas More. Não é, porém, a modernidade, ou pelo menos os aspectos da modernidade da obra do escritor, que pretendemos nesta ocasião evocar, mas sim a personalidade dos seus traços e perante os seus grandes problemas. Escreveu Charles Williams, e lembremos que Fernando Melo Moser escreveu um livro muito valioso sobre Charles Williams.
Escreveu Charles Wilson a propósito dos acontecimentos espetaculares dos primeiros tempos do cristianismo que só é possível ter coragem para ser mártir sem possuir a determinação, que é possível ter coragem para ser mártir sem possuir a determinação para ser santo ou mesmo virtuoso. Ora, Thomas More foi canonizado em 1935, no quarto centenário da sua execução, como mártir da Santa Igreja e, como tal, oferecido para exemplos fiéis. Nele, porém, o martírio não foi algo de episódico, inesperado e resultante da decisão momentânea, mas o epílogo lógico, triste ou gloriosamente lógico, consoante a perspectiva de uma vida coerente, de um progresso ascético, fácil apenas na aparência e por ser tão admiravelmente conseguido na sequência de uma inultrapassada perfeição do cotidiano. É justamente este facto, esta normalidade, embora a mercê dos talentos recebidos de normalidade excepcional, que torna Thomas More um modelo possível para todo e qualquer cristão leigo, na medida em que ele soube até ao limite da sua consciência, serenamente esclarecida, dar a César o que era de César, mas a Deus o que era Deus. Num rápido relance sobre essa vida exemplar, a nossa atenção é imediatamente atraída pelo comportamento do homem em família, como anfitrião e como amigo. O ambiente da casa de Chelsea que Holbein fixou na tela revive nas páginas das biografias coevas e ressurgiu com invulgar felicidade no século XIX na obra The Household of Sir Thomas More, a casa familiar do Sr. Thomas More, de Anna Manning. Obra que alcançou numerosas edições. Robert Bolt, utilizando inteligentemente as fontes originais, conseguiu sugerir em rápidos apontamentos aquela atmosfera harmoniosa em que a autoridade era exercida com brandura e a alegria se apoiava numa serenidade interior, em que a erudição sólida e actualizada, voltada para a antiguidade, alternava com o vivo amor da mais pura tradição inglesa, onde os familiares se tinham ligados ao seu chefe pela mais funda amizade, ternura e respeito, e os amigos se sentiam incorporados no todo do agregado familiar eminentemente cristão. E podemos lembrar-nos aqui, acrescentar como Erasmo esteve por 2 vezes com Thomas More e como ele apreciou profundamente esse ambiente harmonioso da família e como ele gostou muito da filha mais velha, Margaret, que chegou a traduzir mesmo um texto do Pico de La Mirandola. More casou por 2 vezes. A sua primeira mulher, Jane Colt, a cara o Sorcola, e mãe dos seus filhos, 3 filhas e um filho, faleceu em 1511, deixando-os de tenra idade. A segunda mulher, Alice Middleton, que era viúva, tem sido retratada com pouca simpatia pelos biógrafos de Thomas More, chegando mesmo um deles, Arsfield, a sublinhar a virtude do marido, apontando o tratamento carinhoso e paciente que ele dispensava, apesar dela ser idosa, rude e malcriada. Dos filhos que sabemos afeiçoados ao pai, todos os biógrafos destacam a primogênita, Margaret, a quem coube a piedosa missão de recolher a cabeça do ex-chanceler após a exposição ignominiosa na ponte junto à Torre de Londres. As cartas de Tomás Moro para Margaret, para Margarida, escritas na prisão, são um testemunho eloquente do seu enorme afecto e também dele encontrava nela, por formação e maturidade, maior apoio e compreensão que nos outros. Só uma grande fé e um grande amor a Deus tornaram possível o sacrifício de um tão grande amor familiar. Sem dúvida, Thomas More deve ter bem sofrido, sentindo que teria que abandonar a sua Margarida e os seus outros filhos e filhas por se manter numa defesa da religião católica e de que o rei de Inglaterra não podia estar independente do Papa
nas matérias religiosas e, nomeadamente, em dispensações que ele estava a realizar. O que é que ele faria no dia de hoje? Pois é evidente que a religião não tem a mesma dimensão de obrigatoriedades e uma religião universal vai pairando, ainda que, certamente, assente, na maior parte das pessoas, nas religiões históricas e com os seus valores e as suas tradições. Contudo, o que é mais importante nessa religião universal é a capacidade dos seres serem verdadeiros, serem sinceros, serem puros, serem não violentos e procurarem a ligação a Deus e procurarem um autoconhecimento que desemboque numa fraternidade e numa vida social mais justa, algo que tanto falta nestas sociedades modernas ocidentais, em que o egoísmo das grandes personagens, ou dos grandes milionários, ou dos políticos e grandes administradores e executivos, é de uma injustiça tremenda perante o restante povo que sofre oprimidamente todo o tipo de crises, muitas vezes fabricadas e depois manipuladas em narrativas que mantêm os povos subjugados e sofredores e explorados, enquanto que algumas companhias, seja farmacêuticas ou petrolíferas, ganham bilhões. Ora, Thomas More, na Torre de Londres, e há um santinho que Germain Meradour até me ofereceu e costumava oferecer e enviar, em que Thomas More é um santinho feito de apontamentos que Thomas More escreveu no seu livro de orações, pequenas oraçõezinhas que ele acrescentou. E Thomas More era um grande mestre humanista, tinha convivido bastante com Erasmo, com John Colet, com John Fisher, grandes sábios humanistas, e através da sua meditação e oração conseguiu ganhar as forças para fazer o seu caminho da cruz com coragem e dignidade. Ele é hoje o patrono dos advogados e, como tal, lembra que a missão de cada um é de ser o mais possível verdadeiro e defensor da verdade e da justiça e do amor. Thomas More, o homem público, oferece novos e sujos temas de reflexão. O advogado promotor a carreira se deu lugar ao magistrado, cuja probidade, espírito de justiça e diligência constituíram um caso ímpar na história dos tribunais ingleses, granjeando-lhe crescente prestígio em todas as camadas sociais. Membro do Parlamento e do Conselho Privado, orador ou speaker da Câmara dos Comuns, chanceler do Ducado de Lancaster, foi ascendente sempre até ser chamado em 1529 a desempenhar as funções de Lord Chanceler, quando as nuvens se adensavam já nas relações entre o rei e o Papa, em torno do problema do pedido de anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Antes, porém, Thomas More distinguira-se tanto o homem privado como o homem público, pela sua atitude progressiva e reformadora, partidária e apologista do ensino da língua grega, com intervenção decisiva na chamada questão entre gregos e troianos na sua Universidade de Oxford,
crítico severo dos desmandos cometidos à sombra da Igreja pelos parasitas, negociantes de indulgências e divulgadores de prostituições, mostrou-se possuído de espírito reformador, tal como Erasmo, tal como Lefebvre d'Etaples, outros dois seus amigos e grandes humanistas, contra a ignorância e pela educação. John Colet, por exemplo, fundou uma escolinha na qual Erasmo fez mesmo uma oraçãozinha do Pai Nosso para essa escola e que veio a ser impressa em Espanha e que um dos amigos de Pina Martins, Eugênio Ascencio, editou. Essa escola funcionava junto à Igreja de São Paulo, onde Colet teve uma missão de educação e que era amigo de Thomas More. Aqui, este espírito formador contra a ignorância e pela educação, atento aos males do seu tempo, refletiu-os no espelho irónico da sua obra-prima Utopia, para a meditação dos responsáveis com vista a uma tomada de consciência. A ironia foi característica sempre presente no espírito de More, mas à medida que se acentuava a crise política, e aí podemos lembrar como ele traduziu com Thomas More, quando Erasmo teve com ele as sátiras de Luciano, uma bela edição quinhentista que saiu então, traduzidas. Mas à medida que se acentuava a crise política e religiosa à sua volta, a ironia penetrou na própria vida de Thomas More, porque para a defesa das instituições ameaçadas, o progressista teve de tornar-se conservador. Perante o ataque externo, aquele que pretendera reformar, entre aspas, de dentro para fora, tornou-se o esteio da ortodoxia. O leigo pegou na pena que o clero não soube ou não quis empunhar. O primeiro Lord Chancellor leigo defendeu a liberdade das instituições que o seu predecessor eclesiástico contrariara em prol do poder régio e do seu poder pessoal. Foi ainda o leigo que deu o exemplo de integridade até ao sacrifício supremo, enquanto o clero, à exceção do bispo Fisher, do tal John Fisher, com quem Erasmo também teve, que era muito amigo, e de um punhado de frades cartuchos, se deixava convencer pela coação direta e indireta, aceitando a supremacia do rei em substituição da supremacia do Papa. É também particularmente notável o fato de Moro ter encarado a sua decisão como exclusivamente pessoal, ditada pela sua consciência, à qual tinha que obedecer. Ele compreendia perfeitamente que as maiores decisões do cristão têm de ser tomadas na solidão da consciência e no diálogo com Deus. Esta é importante, esta afirmação, esta visão de Fernando Melo Moser, um cristão e que praticava certamente a oração e o diálogo com Deus, na solidão da consciência, as decisões, e de facto todos nós devemos, quando temos decisões graves, não as tomar imediatamente e meditá-las durante algum tempo, orá-las, sonhá-las, até que a luz deixa sobre nós e algum tipo de clarificação se produza para uma ação mais justa e harmoniosa. Dei o seu respeito pelas decisões alheias enquanto decisões individuais, que veio confirmar a doutrina da tolerância por ele preconizada na Utopia. Tomás Moro amava a vida, mas soube morrer para encontrar a vida, mostrando assim ter alcançado a perfeita liberdade, como escreveu Hans Kung, o teólogo Hans Kung, Freiheit in der Welt, a liberdade no mundo, 1964. E escreve Fernando Melo Moser, trata-se do interessante opúsculo sobre Tomás Moro, debatendo expressamente o problema da santidade. Embora desejasse o céu, não desejava a morte, nem tampouco a procurou, mas abraçou-a com a serena convicção de que era a passagem para a vida eterna. Morreu fiel servidor do rei,
mas Deus em primeiro lugar, coerente com a orientação que sempre seguirá. E isto é muito importante hoje em dia, nós lembrarmos um pouco mais de Deus e, nesse sentido, fazermos algum silêncio, alguma meditação, alguma aspiração, alguma contemplação para que a divindade esteja mais a nós, nasça mais a nós, a sua luz e o seu amor estejam mais presentes em nós, para que, quando morrermos, já estivermos com um corpo espiritual mais formado e não tal uma pessoa descrente, pouco desperto, pouco luminoso, e então as pessoas ficam como que adormecidas e paradas no além. Aqui, certamente que Thomas More foi um dos tais seres que saiu diretamente consciente para o mundo espiritual consciente e a passagem para a vida eterna, que ele já estava, enquanto alma e espírito, deixou o corpo e avançou. Morreu fiel servidor ao Rei, mas Deus em primeiro lugar. Amar a Deus, procurar a Deus, abrirmos a Deus pela oração, pela meditação e certamente pelo amor com que vivemos e agradecemos a vida e tentamos servir e ajudar mais a humanidade no seu caminho, na sua peregrinação. Será difícil, certamente, em qualquer tempo e para qualquer tempo, encontrar exemplo mais completo e atraente que este, de um leigo, corajoso e disciplinado, de um cidadão cumpridor e consciente, de um cristão plenamente realizado na pluralidade dos seus talentos, como homem entre os homens e como homem, com letra grande, perante Deus. E assim termina este belo artigo ou texto de Fernando Melo Mozart, e esta é a capa da revista Resistência, que teve neste número 186 a comemoração do aniversário de Thomas More. Demos então muitas graças por esta tradição humanista que hoje comemoramos e comungamos, e possam estes grandes seres, Erasmo, Thomas More, John Fisher, também mártir e santo, John Colet, Pico de la Miranda, Ficino, Pina Martins, Germain Meradur, Fernando Melo Mozart, Mário Martins, iluminarem-nos e guiarem-nos, já que eles estão já do outro lado do mundo espiritual, mais ou menos na luz, mais ou menos na comunhão com a divindade, possa esta chama de amor e de gratidão acender-se mais no nosso coração e possa a divindade ser mais acolhida por nós nas nossas orações e meditações e receptividades à sua presença na natureza, nos outros seres e no mais fundo da nossa alma. Demos graças e muita luz e amor para todos. Amém. Om.